Olá, graça e paz, boa noite a todos. Neste exato momento estamos retornando para o encerramento. Hoje é o quinto e último dia do terceiro módulo Combatendo a Ansiedade com o tema principal, Vivendo a Transformação, Batalha Espiritual. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão conectados, mas eu creio poderosamente que há de edificar as suas vidas, que há de te ajudar a receber a tão graciosa vitória sobre a cura da ansiedade. Como cristãos, temos o poder de Jesus Cristo vivendo dentro de nós, mas muitas vezes entregamos essa força àquele que se opõe a nós. Há uma batalha acontecendo ao nosso redor, mas não estamos desamparados. Podemos optar por usar a autoridade dada por Deus para lutar por nós mesmos e por nossos entes queridos. Este propósito apresentará suas armas espirituais e o preparará para a batalha. E nesta noite, neste quinto e último dia do terceiro módulo Combatendo a Ansiedade, trago um tema para reflexão. Vista a armadura e ruína as tropas. Nós falamos sobre como usar as armas que Deus tem nos dado, mas todo guerreiro sabe que não está pronto para a batalha até estar em sua armadura. Em Efésios, Paulo nos encoraja a vestir toda a armadura de Deus, não apenas quando nos sentimos fracos, mas todos os dias, antes dos pés encostarem no chão pela manhã. Devemos vestir a armadura através da oração. O cinturão da verdade nos lembra quem somos em Cristo. A couraça da justiça protege nosso coração enquanto nos esforçamos para tomar decisão que honra a Deus. Os sapatos da paz nos proporcionam tranquilidade aonde quer que vamos. O escudo da fé nos ajuda a confiar em Deus, independente das circunstâncias. O capacete da salvação mantém afastadas as distrações de Satanás e nos dá uma mente sã. E lendo a Bíblia, a espada do Espírito nos ajuda a falar verdade e vida sobre todas as situações. Cada peça de armadura é crucial para nos proteger dos danos, mas ainda precisamos de outras coisas para estarmos totalmente prontos para a luta. Os guerreiros não lutam sozinhos porque reconhecem que são mais fortes juntos. Da mesma forma, não somos feitos para entrar em guerra espiritual sem uma comunidade ao nosso redor. Quando você baixa a guarda e deixa que os outros o conheçam, isso cria um vínculo especial. Eles não permitem que você se machuque. Fique em casa deprimido ou mergulhe na desvalorização. Quando você tiver perdido toda a força, eles o levantarão. Quando você não tiver palavras, eles repreenderão o inimigo e lutarão em seu nome. Fomos projetados para dar os braços e lutar juntos. Então não se isole. Faça um esforço para criar uma comunidade e ter cuidado uns com os outros, porque a batalha é real e o inimigo ronda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Com Deus não precisamos temer. Em vez disso, deixe a guerra te motivar. Deixe que ela desperte você para o poder de Deus e que Ele está pronto para fazer através de você. Veja os ataques como confirmação do propósito de Deus para a sua vida. Não fique confuso ou sobrecarregado. Seja motivado e incentivado. Seja assaltando o inferno e libertando cativos. Então, fique na palavra.
Leve os pensamentos cativos, adore como nunca, ore sem cessar. Coloque a armadura de Deus, faça parte da comunidade. Você está na linha de frente. Então, vamos ouvir seu grito de guerra, porque é hora de lutar, 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 lutar e lutar. No livro 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 6, a palavra diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e todas altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Meu irmão, minha irmã, nós lutamos não contra pessoas. Nossa luta não está na perspectiva natural, mas espiritual, e usamos armas espirituais. Precisamos compreender que a nossa luta é contra um pensamento dominante, religioso, e não simplesmente da luta contra os interesses pessoais e egoístas, mas sim o pensamento que se opõe ao que seja efetivamente a vontade de Deus. Pensamento que tem como fundamento o fazer, o se esforçar para alcançar o favor e se considerar merecedor de recompensa. Este é o pensamento do diabo, que tem o propósito de nos afastar da graça e nos conduzir a uma escravidão religiosa. Paulo, falando sobre isso na segunda carta aos Coríntios, afirma no capítulo 10 e no versículos 3 a 6 o seguinte: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Esta é uma compreensão de uma linguagem atualizada. Agora preste atenção aqui, porque só trago verdades. São fatos reais. Temos que entender como ele continua em sua carta, que se trata de imposições de regra, de medidas que estabelecemos por nós mesmos e nos medimos por elas, que está focada na arrogância humana, no pensamento natural de que se nos esforçarmos, se nos empenharmos, Deus irá nos abençoar e nos recompensar pelo nosso esforço. Tal pensamento nos afasta da graça, da dependência completa dele, do reconhecimento que não somos merecedores, mas dependemos inteiramente dele para cumprir a sua vontade e da capacitação do Espírito Santo para vivermos neste mundo de modo digno do Evangelho, pois ele repartiu conosco da sua vida, deu-nos da sua natureza para vivermos como seus filhos, revelando as suas virtudes entre pessoas neste mundo e fazendo as suas obras. Vamos lá, vencendo as resistências. A vida cristã não é colônia de férias, é campo de batalhas. A Igreja de Jesus tem neste mundo uma missão ofensiva e não defensiva. Está lá descrito no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 15 a 18. Diante do avanço da Igreja de Jesus Cristo, o inferno tem que recuar. Todas as resistências à pregação do Evangelho de Jesus são contra a vontade de Deus. E quando uma lei da terra contraria os mandamentos de Deus, obedece-se os princípios do céu.
Veja algumas resistências que precisamos vencer como discípulos de Cristo. Primeiro, vença a resistência do medo. Deus nos encoraja dizendo: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 7 a 9. O medo é um espírito maligno. 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 7. Em todas as aparições do Senhor há uma pessoa. Ele disse: não temas, ou seja, não tenha medo. Por quê? Porque o medo é o inimigo público número 1. Outro ponto importante: vença a resistência do medo. Vença o medo de viver uma vida completamente consagrada, santa diante de Deus e diante dos homens. O nosso relacionamento com Deus deve ter como base o amor. Marcos 12, versículo 30. Se você tem medo de assumir publicamente a sua fé em Jesus, você irá para o inferno. Mateus 10, versículos 32 e 33. Apocalipse 21, versículo 8. É preciso vencer o próprio medo, porque ele te impede de crescer, romper e realizar grandes coisas para Deus. Quando Deus chamou Moisés, o maior inimigo dele era o medo. Quem sou eu para tirar os filhos de Israel do Egito? Êxodo 3, versículos 10 e 11 e Êxodo capítulo 4, 10 e 12. Gideão, quando Deus o chamou, ele precisou vencer os seus próprios medos. Juízes 6, versículo 11 a 16. Deus chamou Gideão de poderoso guerreiro. É assim que Deus te vê, como um poderoso discípulo, cheio de fé e do Espírito Santo. Vença o medo de abraçar uma grande visão, meu irmão. Vença o medo de dar continuidade à grande missão que Jesus nos confiou. Vença o medo do sistema religioso, porque isso te deixa infrutífero, te engessa e atrofia a tua vida espiritual e ministerial. Vença o medo das críticas dos familiares e amigos. Agora, vencendo as resistências espirituais. Essa é a segunda. A segunda observação. Como discípulos de Jesus, nós temos que vencer as resistências espirituais eternas. Efésios 6, versículos 10 a 18. Precisamos sempre do Senhor indo à nossa frente, como a nossa bandeira, e ao mesmo tempo habitando conosco. Êxodo 17, versículo 15. Persevere firme na oração até vencer as resistências e todas as batalhas espirituais. Temos um grande exemplo aqui de Daniel enfrentou em oração e jejum uma grande batalha espiritual durante 21 dias e venceu. Daniel 10, versículos 1 a 14. Se você está orando, jejuando com um propósito, não cometa aborto espiritual. Não desista, persevere firme até o fim. Lucas 18, versículo 1 e Hebreus 10, versículos 38 a 39. Temos que vencer as resistências dentro da igreja local de pessoas que não querem mudar e são contra o mover do Espírito de Deus. Nós vencemos as resistências usando a autoridade de Jesus. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. O Senhor Jesus nos deu autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo. Lucas capítulo 10, versículo 19 e Romanos 16, versículo 20. Terceiro ponto, e também importante. Vença o espírito de intimidação. A intimidação é um espírito maligno que opera intimidando as ovelhas do Senhor, tentando impedir a pregação do Evangelho e o avanço do reino de Deus na terra. Eu tenho aqui um exemplo, eu vejo isso acontecendo nos mais diferentes lugares em muitas nações. Japão, nos países do Oriente Médio, nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil. Temos que vencer a intimidação composta pela mídia.
É preciso vencer a intimidação imposta pelos professores universitários e evolucionistas marxistas. Temos que vencer a intimidação religiosa. Vença a intimidação dos inimigos da obra do Senhor. Neemias, enquanto construía os muros de Jerusalém, ele enfrentou ameaças de inimigos que não queriam bem do povo de Deus. Porém, ele não parou a obra para dialogar com os inimigos. Neemias 6, versículo 1 a 4. A intimidação tem como alvo parar o trabalho que estamos fazendo para o Senhor nosso Deus. Neemias 6, versículo 9. Porque Neemias não se intimidou, não deu ouvidos aos inimigos de Deus. Ele concluiu a obra da reconstrução. Neemias 6, versículo 15. E por último, vença a resistência ao Espírito Santo. Vencendo o medo do Espírito Santo, ele é o seu Pai. É aquele que promoveu o seu novo nascimento. É ele que te guia em todas as verdades, que te ensina todas as coisas. O grande pecado do povo de Deus, de algumas denominações históricas, é a resistência à obra do Espírito Santo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz também: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, versículo 27. A resistência ao Espírito foi o grande pecado dos líderes religiosos dos dias de Jesus e do início da Igreja. Atos 7, versículo 51. E essas foram as listas que o Senhor nos concedeu para que possamos vencer o tempo da adversidade. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos 11 a 18, a palavra diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia, glórias a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, quando o homem encontra o tesouro do reino, jamais será o mesmo. Sua vida agora será em função daquilo que encontrou, já que esta é a sua maior preciosidade. Aquele que acha o tesouro do reino de Deus, aquele que acha Cristo, se torna o seu eterno seguidor. Foi isso que aconteceu com Felipe e com Natanael, que, achando Jesus, se tornaram para sempre seus discípulos. A Bíblia ensina que aquele que encontrou o tesouro do reino de Deus precisa cuidar de guardá-lo. Isso porque existe um inimigo que quer roubá-lo e que está a todo custo buscando derrotá-lo, tirá-lo do caminho que encontrou. Este ladrão, assassino e destruidor é o inimigo de Deus, o inimigo de nossas almas, o maligno. O Senhor Jesus prometeu que a sua vinda será breve, para nos levar para a sua glória, onde tomaremos a posse definitiva do tesouro que encontramos. Mas nós podemos contar com uma arma para proteger o nosso tesouro do ladrão. A Bíblia nos fala de uma armadura completa que está à disposição do cristão para pelejar contra Satanás, a antiga serpente que desde o princípio faz guerra contra os fiéis, a armadura de Deus. O uso desta armadura é sem dúvida obrigatório para aquele que deseja superar as provações e tentações desta vida, conservando o foco no tesouro. Esta
A armadura possui várias peças, sendo elas a couraça da verdade e da justiça, que nos cobre e nos protege das constantes flechas que o inimigo lança contra os nossos corações, carregadas de mentiras sobre os prazeres desta vida. Depois disso, nós temos os calçados da preparação do Evangelho. Só através do conhecimento e da prática da Palavra de Deus é que podemos caminhar por esta vida sem escorregar nas ciladas que o inimigo arma para nos derrubar no meio do caminho. Também devemos usar o escudo da fé, pois só possuindo uma fé bem fortalecida o cristão se torna capaz de parar estes dardos que o inimigo lança para matá-lo espiritualmente e roubar o seu tesouro. E por último, temos mais duas poderosas armas que completam esta eficaz armadura: o capacete da salvação e a espada do Espírito. A esperança da salvação e da vida eterna não nos permitirão desistir do tesouro, mesmo em meio à forte luta, a qual venceremos, tal qual o Senhor Jesus, com a espada do Espírito e a palavra de Deus. Não entregue o tesouro que você recebeu quando conheceu Jesus. Aqui uma grande lição: não desista. No livro de Salmos, capítulo 35, versículos 1 a 10, a palavra diz: contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime os passos aos meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Seja confundido e coberto de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Seja como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramam laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos pensar, e aprenda-nos os laços que tramam ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína, e a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem comigo se assemelha? Pois livra os aflitos daquele que é demais forte para ele. O mísero é o necessitado dos seus extorsionários. Temos aqui claramente a oração de Davi, uma oração que pede segurança. Não é novidade que os homens mais justos e a causa mais justa encontrem inimigos. Inimigos esse no trabalho, na família, na sociedade, no local onde você mora. Isso é fruto da mais antiga inimizade, da descendência do diabo contra a semente da mulher. Davi, em sua aflição, o Senhor Jesus Cristo em seu sofrimento na forma de homem, a igreja sob perseguição e o cristão na hora da tentação. Todos rogam ao Pai que se apresente a favor deles e reivindique a sua causa. Temos a tendência de justificar a intranquilidade pelas injúrias que os homens nos infligem, ao passarmos que não demos motivos para que nos tratem mal. Porém, este fato deveria nos trazer tranquilidade, porque então podemos esperar com maior razão que Deus defenda a nossa causa. Davi orou a Deus e pediu que ele se manifestasse em meio à tribulação que atravessava. Deixe-me ter o consolo interior em meio a todos os transtornos externos, para que a minha alma seja sustentada. Se Deus, por seu Espírito, testifica ao nosso Espírito que Ele é a nossa salvação, não temos que desejar algo mais para que ser felizes.
Se Deus é o nosso amigo, não importa quem seja o nosso inimigo. Pelo Espírito Santo, Davi predisse os justos juízos de Deus que sobrevirão aos seus inimigos, por causa da grande maldade deles. Estas são profecias que têm visto o futuro e mostram a condenação dos inimigos de Cristo e no reino deles. Não devemos desejar nem pedir a ruína de que um dos nossos inimigos, salvo a nossa luxúria e dos maus espíritos que desejam a nossa destruição. Veja bem, um viajante surpreendido à noite em um mau caminho é um expressivo sinal do pecado que anda pelas sendas perigosas e escorregadias da tentação. Porém, Davi, após encomendar a sua causa a Deus, não teve dúvidas quanto à sua própria libertação. Os ossos são a parte mais forte do corpo. Aqui o salmista propõe-se a servir e a glorificar a Deus com todas as suas forças. Se tal linguagem pode ser aplicada à salvação exterior, quanto mais se aplicará às coisas celestiais em Cristo Jesus. No livro do apóstolo João, capítulo 16, versículo 33, a palavra diz: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu irmão, minha irmã, eu trago aqui para vocês 3 alertas importantes. Primeiro alerta: os dias maus virão. Da mesma forma que aconteceu com os discípulos, acontece conosco. É inevitável os dias maus, farão parte da nossa vida em um momento ou outro. As causas de nossas aflições são muitas e podem ser: ponto número 1, de ordem natural, terremotos, deslizamentos, alagamentos. Ponto número 2, de ordem socioeconômica e política. Ponto número 3, de ordem física, doenças genéticas, virais e hereditárias. Ponto número 4, relacionais, divórcios, brigas familiares, etc. Ponto número 5, religiosa, perseguição mesmo que velada. O segundo ponto importante aqui é: mas nele temos paz. Porém, Cristo deixa claro que toda essa advertência feita por ele era para que nele tenhamos paz. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus especifica que essa paz que ele nos dá não é como a paz do mundo, ou seja, é uma paz profunda e duradoura. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paulo completa em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, dizendo que essa paz excede todo entendimento, ou seja, enquanto o padrão mundano de paz parte do pressuposto da ausência de conflitos, a paz de Cristo é sentida e vivida em meio aos problemas. Por isso, ela excede todo entendimento. O apóstolo também nos ensina que não devemos ficar inquietos e que devemos levar todas as nossas petições a Deus através das orações, súplicas e orações de graça. Note que Paulo fala que temos 3 formas de apresentar nossas petições a Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E por último, o grande alerta de Jesus: contudo, tenham ânimo. Apesar de tudo, Jesus deixa claro que podemos e devemos ter esperança, pois ele venceu o mundo. Essa esperança também não é a mesma que o mundo tem. No entendimento secular, a esperança é uma crença na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias relacionadas à nossa vida. A esperança que Cristo nos aponta
neste texto não é algo que é possível acontecer, mas sim em algo que já aconteceu. Ele venceu o mundo, o pecado, derrotou Satanás e a morte. Por isso temos inúmeras razões para manter o ânimo, para confiar. A conclusão que eu chego dentro deste racional para a sua vida. Como podemos perceber, o sofrimento é algo inerente à vida humana, pois faz parte desse mundo caído que vivemos. Mas Cristo venceu o mundo. Através do Espírito Santo, nosso Consolador, temos condições de estar conectados com Cristo e assim não só teremos condições de experimentar essa paz que excede todo entendimento. Teremos ânimo sempre e o principal, venceremos o mundo. E por fim, meu irmão, minha irmã, chegamos ao último versículo desta noite. Lucas 10, versículo 17 a 20. A palavra diz então: regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Neste contexto aqui, trago 2 pontos de atenção. Vi as forças da escuridão e do mal derrotadas. A cidade de Satanás é atacada e o reino de Deus está a caminho. Pode significar que Jesus sabia que foi dado o golpe mortal a Satanás e todo o seu poder, embora a conquista final se atrasasse. O dia D, como disse um grande erudito, foi obtido e cedo ou tarde chegará o dia D. Mas igualmente pode ser uma advertência contra o orgulho. A lenda diz que Satanás se rebelou contra Deus por orgulho e foi expulso do céu, onde tinha sido uma vez chefe dos anjos. Pode ser que Jesus estivesse dizendo aos 70: vocês obtiveram triunfos, mas guardem-se do orgulho, porque uma vez o chefe dos anjos se sentiu orgulhoso e foi expulso do céu. Certamente Jesus começou a advertir a seus discípulos contra o orgulho e a excessiva confiança. Era certo que lhes deu todo o poder, mas sua glória maior devia ser que seus nomes estivessem escritos no céu. Sempre será certo que a maior glória de um homem não é a que ele tem feito, e sim o que Deus tem feito por ele e por nós. E para encerrar este grande impacto espiritual, eu chamo uma observação aqui para os versículos 19 e 20. No versículo 19, serpentes e escorpiões são termos indicativos das mais perigosas forças espirituais do mal. O crente tem domínio sobre os espíritos malignos, pois Cristo nos deu o seu poder e autoridade sobre Satanás. E no versículo 20, não vos alegreis. Cristo adverte aos discípulos para não fazerem do poder sobre os demônios ou do sucesso no ministério uma fonte fundamental da sua alegria. Deve alegrar-se sim por estarem redimidos do pecado e destinados aos céus. Olha, a mais grandiosa descoberta foi quando me dei conta de que Jesus era meu Salvador. E o que eu trago para você neste último dia: o orgulho nos afasta do céu. A humildade é o passaporte à presença de Deus. A palavra do Senhor foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu Deus, meu Senhor, clamo a Ti com toda a força da minha alma.
Perdoa os meus pecados de mocidade, meu Deus. Tira todo o sentimento e toda a lembrança ruim que me aflige diariamente e me impede de ter um sono tranquilo. Tem misericórdia de mim, Pai. Transforma a minha vida e muda o meu ser, ó Deus. Tira dentro de mim, tira do mais profundo do meu ser, ó Deus, toda a podridão e toda a maldade, meu Pai, e coloca dentro de mim tudo aquilo que é bom e é de teu agrado. Meu Deus, não quero chegar a ti manchado e sujo, meu Pai. Limpa-me e lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Meu Deus, tira da minha vida toda a maldade, toda a inveja, toda a boca suja, meu Pai. Tira de mim, meu Deus, todo sentimento ruim, todo orgulho e toda rebeldia, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, me cura, me limpa, meu Pai. Me restaura a vida. Tira esta ansiedade de mim, Pai. Faz morada permanente em minha vida, Pai. Onde quer que eu pise, que o Senhor esteja presente ao meu lado, ao redor de minha vida e principalmente dentro de mim, Pai. Aviva a tua obra em mim, meu Deus. Coloca o amor e humildade em meu coração, que a sinceridade habite o meu coração todos os dias de minha vida, Pai. Que minha vida seja transparente e que eu não me esconda atrás de uma máscara, meu Deus. Habita em mim, meu Deus. Tira diante de mim toda a armadilha que os meus inimigos põem para que eu tropece, meu Pai, e coloca louvor aos meus lábios para que eu louve e o exalte diante dos meus inimigos e do tempo da adversidade, meu Pai. Creio no seu poder e na sua grandeza, Senhor. Não existe nada que se compare a ti, meu Deus. Sabendo disto, meu Pai, entrego minha vida a ti, pois eu tenho total certeza de que sem ti eu não sou nada e a minha vida sem ti não tem nenhum sentido. Reina em mim, meu Deus, e coloque em meus lábios palavras de louvor para que eu louve todos os dias de minha vida. Ouve o meu clamor, meu Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu teço, ó Deus, atende o meu clamor para a honra e a glória do seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você nasceu para vencer. Recebe a cura em nome de Jesus.